Olá pessoal, boa tarde. Dando continuidade nas nossas últimas aulas, eu falei de movimento uniforme. Bom, o que é um movimento uniforme? É um movimento em que a velocidade ela é constante, ela é igual do começo até o final do trajeto. Não possui aceleração, aquela coisa que faz aumentar ou diminuir a velocidade, a nossa aceleração ela vai ser zero. E ela realiza, esse movimento ele realiza iguais deslocamentos, ΔS, nos mesmos intervalos de tempo, ΔT. Tudo bem? De onde vem essa equaçãozinha, nossa funçãozinha que utilizamos, S que é igual a S0 mais VT? Vem da velocidade média. Velocidade média ΔS dividido pelo ΔT. Mas o que é essa letrinha M? Representa a velocidade média, o nosso M. Só que se eu sei que a velocidade é a mesma do começo até o fim, eu elimino ela. A velocidade média é igual à velocidade instantânea, só o V sem o M. Ou seja, em qualquer ponto do meu trajeto, ele vai ter a mesma velocidade se tratar de um movimento uniforme. A nossa equaçãozinha, a nossa funçãozinha horária da posição, S que é igual a S0 mais VT, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Tudo bem? Falei também se a velocidade for positiva, se trata de um movimento progressivo, tá? E se a velocidade for negativa, estiver oposto à orientação da trajetória, é um movimento retrógrado, velocidade menor do que zero. Eu passei uma lista com alguns exercícios. Vamos resolver alguns agora. O exercício 1 fala o seguinte. Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. 30 milissegundos é 30 vezes 10 a menos 3. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70 metros e supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro são respectivamente. Bom, eu tenho o seguinte, que esse pulso do pé até o cérebro ele vai percorrer uma distância ΔS de 1,7 em um intervalo de tempo de 30 milissegundos. 30 vezes 10 a menos 3. Ou seja, a velocidade dele, velocidade em movimento uniforme, que é a mesma do começo ao fim, vai ser de 56,6 metros por segundo, ou seja, aproximadamente 57 metros por segundo. Agora nós temos que calcular da base do tronco até o cérebro. Bom, eu sei que do dedo do meu pé até o meu cérebro ele demora 30 milissegundos, tá? E do meu dedo do meu pé até a base do meu tronco, 20 milissegundos. Então, da base do tronco até o cérebro é esta diferença. 30 menos 20, 10 milissegundos, ou 10 vezes 10 a menos 3 segundos. Para calcular a distância da base do tronco até o nosso cérebro, eu faço 1,7 menos o 0,6, que é da razão que ele deu lá no enunciado, vezes 1,7. Fazendo essa subtraçãozinha aqui, eu encontro uma distância de 0,68 metros. Então, tenho que a velocidade é essa distância, 0,68, dividido pelo tempo que o impulso nervoso demora para chegar. 10 vezes 10 a menos 3 segundos. Fazendo essa divisão, eu encontro o valor de 68 metros por segundo. Então, a primeira velocidade é 57 e a segunda 68 metros por segundo. Alternativa D. O exercício 2 é um exercício que envolve a segunda lei de Newton, força resultante que é igual a massa vezes aceleração. Analise o gráfico que mostra a variação da velocidade escalar em função do tempo de um automóvel de massa 1.200 kg que se desloca em uma pista retilínea horizontal. A intensidade média da força resultante sobre esse automóvel no intervalo de tempo entre 0 e 4 segundos é... Bom, no instante 0 segundos, ele possui uma velocidade inicial de 5 metros por segundo e quando ele atinge 4 segundos, ele atinge uma velocidade de 15 metros por segundo. Portanto, não se trata de um movimento uniforme porque tem a aceleração. Bom, eu sei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E eu sei também que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Força resultante é igual à massa do automóvel, que é 1.200 kg, variação da velocidade, velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo ΔT, o nosso tempo. A velocidade que ele vai atingir quando ele atingir os 4 segundos é de 15 metros por segundo,
menos a velocidade inicial que ele já tinha inicialmente, que era de 5 metros por segundo. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, que é de 4 segundos. Fazendo essa multiplicaçãozinha e dividindo por 4, eu vou encontrar uma força resultante de 3.000 newtons. Alternativa C. Beleza, pessoal? Exercício 3, ele fala o seguinte para a gente. A velocidade dos navios em relação ao solo é medida por uma unidade denominada nó, que equivale a aproximadamente 1,85 km por hora. Considere um navio que partiu às 2 horas em direção a um porto situado a 74.000 metros, com a velocidade de 10 nós em relação à água. Supondo que não existe correntes marítimas e que a velocidade do navio permaneça constante, ou seja, movimento uniforme, o navio chegará ao porto às... Primeira coisa, pessoal, um nó equivale a 1,85 km por hora. Porém, ele não está trafegando com a velocidade de um nó, mas sim de 10 nós. 10 nós corresponde a 18,5 km por hora. Só que eu preciso passar para metros por segundo, porque o deslocamento é de 74.000 metros. Então, lembra? De quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. 18,5 dividido por 5,14... por 3,6 eu vou atingir a velocidade, encontrar a velocidade de 5,14 metros por segundo. Tudo bem? Quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Velocidade é ΔS dividido pelo ΔT. Bom, a velocidade eu tenho 5,14. O ΔS eu também tenho 74.000 metros. Eu quero encontrar o nosso ΔT. Então, 74.000 dividido por 5,14 vai dar aproximadamente 14.400 segundos. Só que eu sei que 1 hora possui 3.600 segundos. Fazendo 14.400 segundos dividido por 3.600, eu vou encontrar aproximadamente 4 horas. Esse vai ser o tempo de viagem. Então, se ele saiu às 2 horas, ele vai demorar mais 4 para chegar. 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele vai chegar ao porto às 6 horas. Alternativa C. Tudo bem? O exercício 4 fala o seguinte para a gente. A linha 1, azul, do metrô de São Paulo, foi inaugurada em setembro de 1974 e opera hoje com uma extensão aproximada de 21.000 metros, distribuídos por 23 estações, da estação Jabaquara à estação Tucuruvi. O tempo médio para percorrer o trajeto entre as duas estações terminais citadas é de aproximadamente 45 minutos. Se um passageiro entra no vagão de um trem metrô na estação Jabaquara e desce apenas na estação Tucuruvi, podemos afirmar corretamente que a sua velocidade escalar média, em quilômetros por hora, é mais próxima de... Bom, velocidade não é ΔS dividido pelo ΔT? O ΔS é a distância entre as duas estações, 21.000 metros. E o tempo é de 45 minutos, só que eu tenho que passar para segundos. E eu sei que cada minuto possui 60 segundos. Por isso que eu faço 45 vezes 60, encontrando o valor de 2.700 segundos. Tudo bem? Bom, 21.000 dividido por 2.700, eu vou ter uma velocidade de 7,77, velocidade aproximada, metros por segundo. Porém, ele quer a resposta em quilômetros por hora. Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço vezes 3,6. Bom, pessoal, 7,77 vezes 3,6 vai dar aproximadamente 28 quilômetros por hora. Então, a resposta correta é a nossa alternativa B, mais próximo de 30 km por hora. E o último exercício da aula de hoje, para exemplificar uma aplicação do conceito de velocidade média, um professor de ciência explica aos seus alunos como é medida a velocidade de um veículo quando passa por um radar. Os radares usam a tecnologia dos sensores magnéticos, geralmente são 3 sensores instalados no asfalto, alguns metros antes do radar. Este equipamento mede quanto tempo o veículo demora para ir de um sensor a outro, calculando a partir daí a velocidade média do veículo. Bom, considere um veículo trafegando numa pista cuja velocidade máxima permitida seja de 40 km por hora, que é aproximadamente 11 metros por segundo, e a distância média entre os sensores consecutivos seja de 2 metros. O mínimo intervalo de tempo que o veículo leva para percorrer a distância entre um sensor e outro, a fim de não ultrapassar o limite de velocidade, é de aproximadamente. Bom, velocidade não é ΔS dividido pelo ΔT?
A velocidade que ele falou da via é de 40 km por hora, aproximadamente 11 metros por segundo. Então aqui eu vou trocar o valor da minha velocidade por 11. O espaço entre os dois sensores consecutivos é de 2 metros. O ΔT é o valor que eu quero encontrar. Pessoal, 2 dividido por 11, o ΔT é de aproximadamente 0,18 segundos. Então, o tempo que ele vai ter, no mínimo, que encontrar ali, demorar para passar entre os dois sensores, é de 0,18 segundos. Se ele passar num tempo inferior, ele vai passar com uma velocidade muito maior e ele vai ser multado. Então, a alternativa correta é a nossa alternativa B. Pessoal, próxima aula faremos mais exercícios e daremos continuidade ao conteúdo. Tudo bem? Abraço e até a próxima aula.